Nota do autor. Este livro foi escrito para todos aqueles que estão passando por desafios e dificuldades no seu casamento, no seu relacionamento com um familiar, com alguém no trabalho ou com algum amigo. Foi escrito para aqueles que desejam se exercitar ou perder peso para ter uma vida mais saudável. Também foi escrito para os que estão enfrentando uma grave enfermidade com longo período de recuperação. Foi escrito para você que tem lutado de modo extenuante para vencer as correntes da bebida, do cigarro, das drogas ou de qualquer outro vício. Este livro foi escrito para você que perdeu o emprego depois de tantos anos de dedicação e esforço, e agora não consegue encontrar outra colocação devido à sua idade. Ele também é para aqueles que apostaram tudo em um negócio que parecia ser promissor e não levantou voo. Por isso, literalmente, alguns milhares ou milhões de reais foram perdidos. E agora vem o drama do recomeço. É incontável o número de pessoas que irão se beneficiar com esta mensagem. São aqueles que pararam de sonhar e de sorrir, ou os que almejam formar uma linda família, mas ainda não encontraram a pessoa dos seus sonhos. Finalmente, esta mensagem foi escrita para você que foi abençoado por esta leitura, para que possa presentear algum amigo, conhecido ou familiar que está passando pelo vale da sombra da morte. Salmos 23, 4. Este livro é especialmente para você. As palavras de gratidão faladas e expressadas por outros no futuro serão poucas diante das palavras de coração escritas e compartilhadas por você no presente. Introdução. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando Adolf Hitler e a máquina nazista se levantaram para dominar o mundo com a intenção de criar uma raça superior, todo o planeta, principalmente a Europa, viveu anos de terror. 56 milhões de vidas foram ceifadas, e isso se tornou uma das maiores tragédias na história da humanidade. Depois de invadir vários países vizinhos, Hitler planejou a invasão da Inglaterra, começando pela destruição da capital por meio de bombardeios seguidos pela Luftwaffe, Força Aérea Alemã, e depois com as bombas voadoras V1 e V2. Hitler acreditava que a destruição de Londres arrasaria a moral do povo e poderia levar o país à capitulação. No final de 1941, mais de 43 mil civis haviam morrido e mais de 1 milhão de casas foram destruídas ou danificadas. Em meio a essa situação caótica, estava de plantão um homem muito especial, que depois se tornou primeiro-ministro, Winston Churchill. Com seus discursos inflamados e com suas frases de efeito, levantava a moral daquele povo sofrido. Uma de suas frases mais famosas tem sido até hoje fonte de inspiração. Never, never, never give up. Nunca, nunca, nunca desista. Essas palavras são de tamanha importância que deveríamos repeti-las continuamente. O povo britânico resistiu, venceu e deu a volta por cima. Há quase 2000 anos, outro líder da história decidiu escrever uma carta para inspirar e encorajar seu povo a não desistir das lutas, problemas e dificuldades que estavam enfrentando naquele momento. Aqui está uma porção dessa carta milenar aos Hebreus, preservada na Bíblia. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Hebreus 10, 35 a 39. Nunca desistir. Durante a vida, temos oportunidade de fazer muitas coisas. Estudar, trabalhar, viajar, comer, jogar, brincar e descansar. Contudo, temos um grande defeito.
nem sempre terminamos aquilo que começamos. Às vezes, ficamos muito entusiasmados, cheios de energia e dedicação, porém, com o passar dos dias, perdemos o interesse por aquele projeto e acabamos abandonando-o ou desistindo de tudo. Algumas das coisas que deixamos de lado ou das quais desistimos podem não ser muito importantes e talvez não tenham impacto em nosso futuro. Foram eventos e decisões que nos levaram a algum tipo de experiência que ficou arquivada na chamada gaveta da história de nosso passado. Entretanto, vivemos situações e temos diferentes experiências com pessoas, e esses acontecimentos entraram em nossa vida para ficar. Não podemos abrir mão deles ou ignorá-los, porque são oportunidades preciosas que Deus permitiu que vivenciássemos e muito nos ajudarão no presente e farão diferença no futuro. Nossa vida é semelhante a um garimpeiro que sai à procura de ouro e pedras preciosas. Ele vai caminhando à beira de um riacho até encontrar um lugar apropriado e então joga a peneira dentro da água, arrasta-a pelo fundo e a retira cheia de areia e de pedras. Depois vai agitando a peneira de um lado para o outro para que a água e a areia escorram entre as pequenas frestas, e o remanescente é examinado com muito cuidado. Aquilo que não serve é jogado fora. Esse processo é repetido incontáveis vezes, e ocasionalmente ele encontra uma pedrinha cintilante, de coloração diferente ou uma pepita de ouro, e todo o seu esforço terá valido a pena. Essas pequenas descobertas são separadas e guardadas com muito carinho. Da mesma maneira, precisamos aprender a jogar fora o cascalho, que são aquelas coisas imprestáveis, sem valor algum, e que só trazem peso à nossa vida. Porém, precisamos aprender a guardar, proteger e não desistir daquilo que encontramos que é valioso e muito precioso para nós. Ou seja, jogue fora o excesso de peso de terra, de areia, de pedregulhos e pedras. Retenha e guarde o ouro e as pedras preciosas que você encontrar no riacho de sua vida. No processo de aprendizado, parece que não é difícil entender o que foi explanado até aqui. A dificuldade é que, às vezes, durante nossa caminhada, somos tentados a abrir mão das pedras preciosas e do ouro que penosamente conquistamos. Isso acontece com frequência pela negligência e falta de cuidado em guardar e vigiar o que a vida bondosamente nos concedeu. Chamamos isso de mordomia, que são as coisas preciosas que Deus nos confiou, pois elas têm de ser bem cuidadas e protegidas. O segredo está em decidirmos antes para agirmos depois. Ou seja, temos de decidir no tempo de preparação para não desistir durante a batalha. Precisamos decidir no dia de sol para não desistir no dia da tempestade. Desejo que estas páginas possam inspirar você a não desistir na ocasião do preparo nem quando surgir pressão. Finalmente, quero encorajar você a não desistir do que é importante e valioso em sua vida. Seja sua saúde, seus sonhos, seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, seu trabalho, seu negócio e até mesmo não desistir de Deus. A Preparando Recursos e Treinamentos apresenta Desistir não é opção. Transforme seus obstáculos em triunfo. Autor Mário Cachel Simões. Leitura Eduardo Costa Mendonça. Capítulo 1. Não desistir no treinamento. Tenho alguns amigos que seguiram a carreira militar. Alguns foram soldados, oficiais, fuzileiros navais. Outros se tornaram Navy SEALs, tropa de elite da Marinha Americana. Parte da preparação dos SEALs é sobreviver a uma semana intensa de treinamento chamada Hell Week, Semana do Inferno. Não são férias em um hotel de luxo na praia tomando água de coco. Pelo contrário, é uma semana extenuante, repleta de treinamento rigoroso, sem tempo para dormir, em que o candidato é testado ao máximo quanto ao seu condicionamento físico, psicológico e emocional.
Durante essa semana, os fuzileiros correm mais de 300 quilômetros, dormindo apenas 2 a 3 horas por noite. De todos os fuzileiros participantes, somente 30% concluem o treinamento e levam a insígnia dos Navy SEALs em seu uniforme. A grande maioria começa bem intencionada, porém desiste no meio do caminho. O motivo desse treinamento é simular o pior cenário possível de um verdadeiro confronto militar, um combate ou uma guerra. Os exercícios, as manobras e provas simuladas são tão reais quanto os verdadeiros combates em campos de batalha. Já nos primeiros dias dessa semana, os soldados estão exaustos, com fome, afadigados, com muitas dores em todo o corpo e literalmente dormindo em pé. No início da Hell Week, a nova classe de candidatos é alertada de que passará pela semana mais árdua, difícil e extenuante de sua vida. E se em algum momento o fuzileiro não aguentar, terá a opção de desistir. No centro do acampamento há um sino, e a única coisa que o soldado desistente precisa fazer é dirigir-se até aquele local e tocá-lo. Com isso, ele estará abandonando a escola de Navy SEALs, podendo voltar então às suas atividades normais. Você deve estar perguntando: o que isso tem a ver comigo? Tudo. Nós estamos em guerra. Não é uma guerra convencional com armas, tanques, navios e aviões, mas uma guerra que está ameaçando nossa vida, nossa família, nossas finanças, nossa saúde e nosso futuro. A partir do momento que você entregou sua vida a Deus, tornou-se adversário do arqui-inimigo de Deus, Satanás. Ele é especialista em roubar, matar e destruir, e vai fazer tudo o que puder para roubar, matar e destruir sua vida, seu casamento, sua família e seu futuro. O número de divórcios hoje no mundo corresponde a 50% dos casamentos, ou seja, a cada 2 casamentos, 1 acaba em divórcio. A violência, o consumo de bebidas e drogas, os homicídios e suicídios vêm aumentando consideravelmente a cada ano. Estamos no meio de uma grande guerra mundial contra a vida, os valores, a verdade, os princípios mais importantes e valiosos da humanidade. E sem eles, a vida não faz sentido. Portanto, pense no que é mais valioso para você. Seus sonhos, seus dons, seus talentos, seu conhecimento, sua criatividade, sua capacidade de produzir e realizar, seu intelecto, sua saúde, seu cônjuge, seus filhos, seus pais e amigos, pessoas que são valiosas e importantes para você. Essa guerra que estamos vivendo é travada no campo da nossa mente e no nosso coração, e atinge os pensamentos e a vontade. Você precisa fazer algo que nunca fez para ter algo que nunca teve. Autor anônimo. Quero desafiar você a não se tornar uma vítima das estatísticas negativas do mundo de hoje. Para isso, proponho que participe desse treinamento especial para a formação de uma tropa de elite diferenciada. Não estamos falando dos Navy SEALs, mas de pessoas como você e eu, que desejam se preparar para fazer parte do batalhão de operações de pessoas extraordinárias. Tenha em mente que cada palavra deste livro e cada página virada serão um novo desafio para você decidir hoje, no treinamento, para não desistir amanhã, na batalha. Alguém cheio de sabedoria afirmou: somos aquilo que decidimos ser. Quanta verdade existe nesse pensamento? Realmente, somos hoje o que decidimos ser ontem. Também seremos amanhã o que decidimos ser hoje. Portanto, o segredo está nas decisões que tomamos. O pensamento que impedirá você de tocar o sino e desistir, tanto no acampamento de preparação como no campo de batalha durante as provações, é este: desistir não é opção. A decisão leva você até a pista de provas, porém, é a dedicação que o levará até a reta final. Frase do autor. Quero desafiar você a tomar a decisão a partir de agora, de pensar, falar, meditar e declarar o lema dos vitoriosos. Desistir não é opção. Faça isso não só durante a leitura deste livro, mas durante toda a sua vida. Comece agora mesmo. Desistir não é opção. Capítulo 2. Não abrir mão. Em 1974, um grande incêndio destruiu o edifício Joelma em pleno centro da cidade de São Paulo, e os canais de televisão transmitiram ao vivo aquele trágico acontecimento. Eu era um garoto e me lembro até hoje de estar grudado na frente de um televisor, vendo o prédio ser envolvido em chamas e fumaça. Foi uma cena dramática, indescritível e inesquecível. Algumas pessoas foram para as janelas, na esperança de serem resgatadas pelos bombeiros.
Outras, em desespero, para não morrerem queimadas, se atiraram do prédio. Muitos, porém, conseguiram subir até o topo do edifício esperando que um helicóptero pudesse resgatá-los. No meio de toda aquela tensão e caos, um helicóptero sobrevoou a região e um soldado jogou uma corda sobre o teto do edifício. Instantes depois, podia-se ver um indivíduo segurando fortemente a extremidade daquela corda salvadora. E lá foi o helicóptero levando aquela pessoa dependurada por alguns quilômetros no meio daquele céu coberto de fumaça até descer em segurança numa praça não longe dali. O que deve ter passado pela mente daquele corajoso indivíduo no momento em que sua vida estava em risco, por um fio, quer dizer, por uma corda? Com certeza ele deve ter pensado: custe o que custar, não vou abrir mão desta corda. Ela é minha única esperança de salvação. Eu não vou desistir. Na carta aos Hebreus mencionada na introdução, encontramos estas palavras: não abra mão da sua confiança. O que significa isso? Você agarra a corda da oportunidade que Deus jogou e diz: eu não vou largar esta corda. Não vou abrir mão daquilo que é importante e valioso na minha vida. Não vou abrir mão da confiança que tenho em Deus. Abrir mão significa desistir, abandonar, deixar de acreditar, parar de crer, jogar a toalha, tirar o time de campo, fugir, parar de sonhar e deixar de viver. Aquele sobrevivente do incêndio poderia ter confiado em outras coisas. Nos elevadores, nas escadas, nos banheiros, nas janelas, ou poderia ter ficado no telhado esperando o fogo apagar. Nenhuma dessas alternativas teria servido para salvar a vida dele. Da mesma maneira, nós somos iludidos e tentados a buscar alternativas para poder sobreviver no mundo de hoje. O rei Davi declarou: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Salmos 27. A nossa tendência é ser acumuladores. Às vezes chegamos a ter muitas coisas. Carros e cavalos naquela época seriam o equivalente hoje à sua capacidade de trabalhar, produzir e conquistar. Eles significavam o status social, representavam os bens adquiridos e também o poder econômico da pessoa. Nos dias atuais, isso poderia ser traduzido como carros, joias, roupas, propriedades e investimentos. Porém, o nosso sucesso não pode depender da quantidade de coisas e bens que possuímos. As coisas vêm e vão. Quem confia nelas, confiou em vão. Frase do autor. Além de confiarmos em coisas e sermos acumuladores, existem aqueles que decidem confiar no dinheiro, porque para eles representa poder para adquirir bens, estabilidade na vida atual e segurança quanto ao futuro. A grande verdade é que, da mesma maneira que o dinheiro vem, ele vai. Em 1 Timóteo 6,17, lemos a instrução que o apóstolo Paulo deu a seu discípulo: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Uma coisa é certa: a riqueza é incerta. Frase do autor. Na verdade, o dinheiro chega às nossas mãos como resultado de muito trabalho, investimento de tempo e de talento. Com frequência, vemos que para muitas pessoas, o dinheiro vem com dificuldade, porém ele vai embora com facilidade. Quem é casado e tem filhos sabe exatamente do que estou falando. Quanto dinheiro precisamos investir na vida de nossos filhos? Portanto, não coloque sua confiança na quantidade de dinheiro que ganha atualmente, ou quanto já guardou para o futuro. Empregos podem terminar, negócios podem fechar, empresas podem falir e investimentos podem não dar certo. Essa é uma dura realidade. Siga a orientação do grande líder inglês do século XVIII, John Wesley. Ganhe o máximo que puder, guarde o máximo que puder. Dê o máximo que puder. Posso acrescentar, confie no dinheiro o mínimo que puder. Não abra mão de sua confiança em Deus para confiar em coisas, no dinheiro e muito menos em homens. O profeta Jeremias declarou há milhares de anos: maldito é o homem que confia nos homens. Jeremias 17, 5. Creio que todos já tiveram a experiência de confiar em alguém que, em maior ou menor escala, os desapontou, traiu, roubou, lesou ou feriu. Com certeza você ouviu esta frase: confie em mim e em minha palavra, porque essa é a oportunidade da sua vida. Ou, empreste-me esse dinheiro e eu o devolverei em poucos dias com juros melhores do que os da sua aplicação. Ou então, em breve você será promovido, pode confiar em mim. Vou cuidar de você para sempre.
Sou a pessoa com a qual você estava sonhando. Podemos acrescentar muitas outras promessas que são feitas por pessoas sinceras, bem-intencionadas, em quem colocamos nossa total confiança e literalmente demos com os burros na água. Porém, há uma pessoa em quem, muitas vezes, somos tentados a confiar cegamente, em nós mesmos. O rei Salomão, um dos homens mais sábios do mundo, revelou um grande segredo no livro de Provérbios. Quem confia em suas riquezas, certamente cairá. Provérbios 11, 28. Suas riquezas podem ser seus dons, seus talentos, seu dinheiro, sua experiência, seu network, sua maneira de falar, seu currículo, sua experiência acadêmica, enfim, sua autoconfiança. O problema não é ter autoconfiança, porém ter um excesso de confiança em si mesmo que demonstra orgulho, prepotência e ostentação. Foi o orgulho que mudou anjos em demônios. É a humildade que transforma homens em anjos. Frase de Santo Agostinho. A melhor pessoa em quem podemos confiar é Deus. Não abra mão de sua confiança em Deus. Por quê? Porque ela será ricamente recompensada. Quando você confia em Deus, ele diz: vou recompensá-lo, talvez com coisas, quem sabe com dinheiro ou com outras amizades. E com certeza você vai ter uma confiança maior em si mesmo. Mas é Deus quem vai fazer isso. O rei Davi declarou sua total confiança em Deus quando afirmou: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 5. A nossa parte é confiar em Deus, e a parte dele é fazer muito mais do que podemos imaginar. Eu vou agir até sair. Vou sonhar até realizar. Vou crer até ver. Vou aprender até ensinar. Vou me envolver até me desenvolver. Vou lutar até ganhar. Vou combater até vencer. Vou pagar até quitar. Vou trabalhar até prosperar. Vou doar até acabar. Vou viver até morrer. Vou amar sem reclamar. Vou servir até o porvir. Vou ousar até Deus me usar. Vou prosseguir até conseguir. Vou perseverar até conquistar. Vou dar o melhor de mim até chegar ao fim. Autor Mário Simões. Capítulo 3. Uma boa decisão. Somos hoje o resultado das decisões que tomamos no passado. Igualmente, estamos onde estamos hoje como consequência do que decidimos ser no passado. Os erros e os acertos que vivenciamos hoje em nossa vida são fruto direto das decisões que tomamos no passado. Você colhe o que escolhe. Frase do autor. Se estiver satisfeito e realizado com os resultados atuais de sua vida, vá em frente. Continue, não pare. Contudo, se não está feliz e contente com a presente situação, então mude. Comece hoje a plantar novas sementes para colher amanhã novos frutos. Aceite o desafio e comece a tomar boas decisões para poder colher bons resultados no futuro. Decida hoje o que deseja ser e o que quer fazer no futuro, porque sonhar é muito importante. Quanto mais nítida, clara e detalhada for essa imagem, mais você terá certeza de que está no caminho certo. Imagine que seja possível entrar em uma máquina do tempo e viajar 5 ou 10 anos na direção do seu futuro. Humanamente falando, isso é impossível, porém mentalmente é possível. A mente humana tem duas grandes funções: guardar os dados do passado, que se chama memória, e visualizar futuras ações, o que denominamos imaginação. Portanto, faça esse exercício e imagine sua vida nos próximos 5 ou 10 anos. Tire uma foto desse futuro. Como você será? Onde estará? O que estará fazendo? Com quem estará? Capte todas as sensações, emoções e detalhes do futuro. Tire uma selfie e guarde essa foto no HD ou na cloud, nuvem, dos seus pensamentos. Agora volte ao presente, ao dia de hoje, e comece a agir e a caminhar na direção do seu futuro e dos seus sonhos. Lembre-se de que essa foto está gravada em sua mente e em seu coração. Inevitavelmente você encontrará lutas e dificuldades na jornada de sua vida. No livro As 4 Estações da Vida, www.4estaçõesdavida.com, discorro sobre as estações difíceis do outono e do inverno que todos nós enfrentamos. Essas fases desafiadoras servem para nos ensinar lições importantes de vida que de outra maneira não aprenderíamos.
Há 5.000 anos houve um homem chamado Abrão, que apesar de não ter filhos, sonhou que um dia seria pai de uma grande nação. Quase 20 anos se passaram e nenhum sinal de filhos. Foi nesse momento que Deus, o realizador de sonhos, encorajou e inspirou Abrão, usando uma figura melhor do que qualquer foto. Porque muito antes de existirem as câmeras fotográficas, havia a Star Vision, visão das estrelas. No meio da noite, Deus falou com Abrão para sair de sua tenda e contemplar o céu estrelado. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Gênesis 15, 5. Naquela noite, Abrão tirou uma foto do seu futuro. Se formos pessoas que creem em Deus e em suas promessas, podemos crer que algumas daquelas estrelas vistas por Abrão somos nós. Ao guardar aquela foto no seu coração, Abrão comparou a foto daquele dia com a do futuro, e as duas eram bem diferentes. Portanto, ele ficou sabendo que aquele não era o fim de seus sonhos, porque uma foto não batia com a outra. As coisas iriam mudar porque o fim não havia chegado. Ainda havia esperança porque muitas mudanças estavam para acontecer. E a promessa de Deus ainda iria se cumprir, pois a foto da noite estrelada revelava isso. Tire hoje uma foto do futuro que deseja ter e guarde-a em seu coração. Todas as vezes que passar por algum problema, dificuldade, enfermidade, frustração ou oposição, compare as fotos do presente com a do futuro. Se elas forem diferentes, essa é uma boa notícia, porque ainda não é o fim e a bênção está chegando. Uma vez que você sabe onde deseja chegar, decida definitivamente que desistir de seus sonhos não é uma possibilidade nem uma opção. Em 1519, o capitão Hernán Cortés desembarcou em Veracruz, a leste do México, para continuar sua jornada de conquistas pelo Caribe e Américas. Ao pisar na terra dos astecas, Cortés fez algo inusitado. Mandou queimar todos os barcos que aquele exército havia trazido da Espanha para conquistar a América. A mensagem foi clara para todos os seus soldados. Voltar atrás não era uma opção. Só temos um caminho e uma alternativa: lutar, avançar e vencer. Quais são os barcos que você precisa queimar? Quais as cartas do baralho que você está guardando? É que você ainda está se apegando que o faz retroceder. Chegou a hora de rasgar as cartas e queimar os barcos que o ligam a um passado triste e a um presente temeroso. Como já mencionamos, uma das áreas que as pessoas mais têm desistido é o casamento. O segredo para que isso não aconteça é o casal aprender a perseverar em meio aos problemas que enfrentam no dia a dia. Mais vale superar do que separar. Frase do autor. Ainda que surjam obstáculos, dificuldades, problemas, dívidas, pressões, não podemos desistir. O que Deus espera de nós é justamente o contrário, que superemos e perseveremos até o fim. Quando me casei, uma das primeiras coisas que minha esposa Priscila e eu fizemos foi apanhar uma caneta e riscar do dicionário a palavra divórcio. Foi um ato que fizemos juntos em um momento muito significativo em nossa vida. Em outras palavras, nós apagamos o significado da palavra divórcio tanto no dicionário como em nosso casamento. Ou seja, para nós, divórcio não é uma opção. Temos ministrado a respeito disso nos seminários e encontros de casais por todo o Brasil e no exterior, e quero desafiar você a fazer o mesmo com seu cônjuge. Risquem literalmente a palavra divórcio do dicionário de sua casa. Orem pedindo a graça e o amor necessários para prevalecerem juntos e no final declarem em alta voz: divórcio não existe em nosso dicionário e desistir não é opção. Capítulo 4. É preciso perseverar. Anos atrás, a nossa escola EIPG, Escola Internacional Preparando Gerações, participou de uma competição esportiva internacional com alunos de outros países, e uma de nossas alunas correria a prova de 400 metros. Após a largada, em poucos segundos, nossa atleta era a última colocada. De repente, ela parou de correr e ficou cabisbaixa na pista, enquanto as demais competidoras continuaram correndo e terminaram a prova. Imediatamente, minha esposa Priscila, diretora da escola, atravessou a raia pelo meio do gramado, aproximou-se daquela aluna, abraçou-a e encorajou-a. Depois de alguns instantes, nossa atleta começou a andar e ao seu lado estava não a diretora, mas uma amiga,
que passo a passo amparou-a até cruzarem juntas a linha de chegada. Apesar de ter chegado em último lugar, ela completou a prova, e que prova! Ninguém se lembra de quem ganhou a corrida, mas todos que estavam lá nunca se esquecerão da última colocada, que foi uma vencedora. Para nós, essa foi uma lição muito clara. Além de confiar em Deus, é preciso perseverar e ir até o fim. Não importa se estamos correndo, trotando, andando ou quase parando. Que as palavras deste livro possam sussurrar em seu coração o encorajamento e a inspiração necessária para que você possa perseverar e concluir a prova de sua vida. Não desista, persevere, corra até o fim. Você vai vencer. Lemos na carta aos cristãos da Galácia: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Quantas pessoas plantam na primavera, passam pelo verão e na véspera da colheita sofrem as perdas e lutas do outono e, como consequência, desanimam, entregam os pontos e abandonam o jogo. Algumas dizem: estou tão desanimado, não vou mais à igreja, Deus se esqueceu de mim, não vai dar certo, não sei o que vai acontecer, estou com medo, a situação está cada vez pior, não sei como vou sair dessa. Ninguém me ama. Não há mais jeito. Deve ser o fim. Justamente quando estavam tão próximas de colher a promessa e o milagre de Deus, foram tomadas pela atitude negativa do desânimo e sucumbiram diante dos problemas. Isso não pode acontecer. Não podemos desanimar enquanto a colheita não chegar. São muitas as promessas de Deus que se aplicam à nossa vida, especialmente quando estamos enfrentando tempestades. Precisamos ler todas essas promessas diariamente e nos apoderarmos delas, porque são nossas e foram endereçadas àqueles que não desanimam. Elas só se cumprirão na vida daqueles que crerem que desistir não é opção. O apóstolo Paulo nos deixou a seguinte palavra de testemunho de sua própria experiência, pois sabia o que é ter altos e baixos na vida. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. 2 Coríntios 11, de 23 a 27. Porém, diante de todos esses problemas, ele prevaleceu e nunca tocou o sino da desistência, porque mais do que ninguém sabia que desistir não era opção. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4, 7. A pessoa aprende a desenvolver uma atitude vencedora e persistente somente quando passa por adversidades. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Filipenses 4, 12. Uma coisa é você viver contente quando tudo está bem em sua vida, outra coisa é você viver contente quando as coisas não vão bem. Contudo, o que Deus deseja nos ensinar é como viver contente em toda e qualquer situação, seja ela boa ou ruim. Porém, como aprender isso? Na sala de aula, na universidade? Não. Vamos aprender enfrentando as lutas em casa, no carro, no hospital, na escola, na igreja, no trabalho, na rua e na vida. Essas lições de persistência e perseverança são aprendidas somente quando vivemos situações contrárias e adversas. E no meio dessas situações, o mestre dos mestres nos dá uma palavra de encorajamento, nos mostra um escape, nos aponta uma alternativa e nos abre uma nova porta. Só então manifesta sua graça, demonstra-nos seu poder e nos abraça com seu amor. É na escola da vida que Deus revela ao nosso coração o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O segredo de uma vida vitoriosa não é viver sem problemas, lutas e dificuldades, mas superar, perseverar e vencer todos os desafios. Não existe vitória sem batalha, nem vencedor sem confrontação. Quando pressionado e espremido de todos os lados, o que sai de você?
Vida ou morte, medo ou coragem, dúvida ou fé, desespero ou esperança, lamento ou encorajamento, reclamação ou motivação. Frase do autor. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Provérbios 24, 16. Um dos brinquedos mais populares na minha infância era o João Bobo. Geralmente era um boneco de plástico inflável que tinha uma base arredondada, e a diversão era bater, empurrar, socar e chutar o boneco até que ele tombasse ao chão. Mas em seguida, ele voltava novamente à posição vertical. A explicação física é que na base arredondada do brinquedo havia um peso, em geral, de areia, que proporcionava uma baixa distribuição da massa e fazia o objeto manter-se de pé mesmo depois de ser inclinado. Em outras palavras, o João Bobo se levantava todas as vezes que era derrubado. O segredo desse João, que não é nada bobo, é a sua base interna. Quanto maior ela for, mais depressa ele se ergue novamente. O segredo para ficarmos de pé todas as vezes que caímos é ter uma base interna sólida e inabalável. Ela nos ajudará a levantar todas as vezes que formos nocauteados pelas circunstâncias da vida. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Salmos 92, 12. Uma das características da palmeira é a sua resiliência, que é, no sentido físico, a particularidade apresentada por certos corpos de voltar à sua forma original depois de terem sofrido deformação elástica e, no sentido figurado, a habilidade de se adaptar com facilidade às intempéries, às alterações ou aos infortúnios. Ao enfrentar os fortes ventos de uma tempestade ou até mesmo de um furacão, a palmeira tem a capacidade de se envergar sem se romper. Ela é flexível, resistente, enverga e não quebra. Assim que a tempestade cessa, ela volta à sua posição original. De todas as árvores que existem no mundo, Deus compara seus filhos, os justos, com as palmeiras. Eles são capazes não só de prevalecer resistindo aos ventos contrários, mas também de florescer, produzindo sombra e vida. Nós somos como a palmeira, que se dobra, mas não quebra, enverga, mas não se entrega, resiste, mas não desiste, porque desistir não é opção. Capítulo 5. Minha esperança. Durante a guerra no Vietnã, os soldados americanos que eram capturados pelo exército vietnamita eram colocados em prisões. Depois de alguns meses encarcerados, eles eram entrevistados e avaliados por oficiais, médicos e psicólogos vietnamitas, que procuravam descobrir quais prisioneiros tinham esperança de voltar ao seu país, rever a família e retomar sua vida, e quais já se davam por vencidos e derrotados. Como resultado das avaliações, os prisioneiros que sonhavam em voltar para casa eram transferidos para campos de concentração de segurança máxima, enquanto os outros eram transferidos para fazendas com pouca segurança. Nos campos de segurança máxima, os soldados eram torturados, mal alimentados, faziam trabalhos forçados e viviam em condições subhumanas. Nas fazendas de segurança mínima, os soldados tinham mais liberdade, porém viviam ociosos, sem ter nada para fazer. A filosofia dos vietnamitas era a seguinte: pouca esperança igual pouca segurança. Muita esperança igual muita segurança. No final da guerra, os americanos descobriram algumas coisas interessantes. O número de tentativas de fuga dos campos de segurança mínima foi pequeno comparado com as realizadas nos campos de segurança máxima. Ocorreram mais mortes e doenças graves no meio dos soldados sem esperança no futuro, nas prisões de segurança mínima, do que entre os que sonhavam voltar para casa e estavam nas prisões de segurança máxima. A maioria dos prisioneiros que tinham perdido a esperança no futuro, quando voltaram aos Estados Unidos, teve dificuldade de se integrar novamente às suas famílias e à sociedade. Os prisioneiros de guerra que tinham um sonho no coração, ao voltarem para casa, reencontraram suas famílias e se destacaram na carreira e também prosperaram na nova profissão ou empreendimento. Essas experiências levaram os especialistas em comportamento humano às seguintes conclusões: pouca esperança, muita doença, muita morte, igual poucos resultados. Muita esperança, pouca doença, pouca morte, igual muitos bons resultados.
Uma das maneiras de perseverar durante os momentos difíceis de sua vida é encher seu coração e sua mente de esperança, crendo que aquela situação vai passar e que há um futuro mais promissor. O profeta Jeremias nos ensina este grande princípio. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. Nossa responsabilidade é alimentar a mente com informações, fatos, imagens positivas e pensamentos que nos trazem esperança. Quais são essas coisas que precisamos trazer à memória e que podem nos dar esperança? Leia histórias, livros, biografias de pessoas de sucesso, artigos e filmes que relatam a superação de pessoas, famílias ou nações. Leia e medite na palavra de Deus, especialmente no livro de Provérbios. Além disso, ouça e cante hinos de louvor e adoração ao Senhor. Dois grandes e tristes acontecimentos marcaram a vida de Horácio Spafford na década de 1870. O primeiro foi o grande incêndio de Chicago, em outubro de 1871, que o arruinou financeiramente. O segundo ocorreu em 1873, quando suas 4 filhas morreram em um naufrágio. Sua esposa Ana sobreviveu e enviou-lhe um telegrama que dizia: "Salva sozinha." Várias semanas mais tarde, o próprio Horácio passou perto do local onde suas filhas haviam morrido. Ali, no meio do oceano, inspirado pela tragédia ocorrida, Spafford escreveu o lindo hino It Is Well With My Soul. Está tudo bem com a minha alma. Em português, por motivos de rima e métrica musical, esse hino recebeu o nome de Sou Feliz. Aqui está a primeira estrofe e coro. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Algum tempo depois, o musicista Philip Bliss compôs uma linda melodia para esse maravilhoso hino. Nossos olhos se enchem de lágrimas todas as vezes que ouvimos e cantamos essa maravilhosa composição. Ela sempre nos inunda de paz e nos enche de esperança. Outro fator que nos ajuda a perseverar é saber que Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida, não só no presente, mas também no futuro. Novamente, o profeta Jeremias nos revela alguns segredos a respeito dos planos de Deus para nós. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Jeremias 29:11. NTLH. Não estamos aqui por acaso, porque Deus tem muitos planos para nós. Ele quer nos abençoar e não deseja que haja desgraça em nossa vida. Além disso, Ele deseja nos dar um futuro cheio de esperança, não somente no céu, mas enquanto estivermos aqui na terra. Portanto, precisamos perseverar e aprender a encher a nossa mente e coração com aquilo que pode nos dar esperança. E lembre-se, desistir não é opção. Capítulo 6. Faça a vontade de Deus. Vimos no capítulo anterior que só Deus conhece os planos que tem para nós. Portanto, nossa responsabilidade é descobrir quais são esses planos e colocá-los em prática em nossa vida. Quando Deus nos criou, Ele não cometeu nenhum erro. Ele não disse, que coisa, ele nasceu, o que vamos fazer agora com esta criança? Não, muito pelo contrário. Ele sabia o que estava fazendo quando nos criou. O rei Davi, no livro dos Salmos, descreve esse maravilhoso plano de Deus quando fala de como fomos criados. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmo 139, 13-16. Quando era garoto, tive o privilégio de conhecer o Dr. Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, autor de muitos livros, entre eles o livreto As 4 Leis Espirituais, que começa deste modo.
Assim como há leis físicas que governam o universo, há também leis espirituais que governam nosso relacionamento com Deus. Primeira lei: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Quando li e entendi esta verdade, acreditei nela e continuo crendo até hoje. Precisamos acreditar que Deus nos ama e tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Baseado nessa declaração, chegamos à seguinte definição a respeito do verdadeiro sucesso. Sucesso é o processo de conhecer e cumprir a vontade de Deus, de modo que traga progresso a você e às demais pessoas. Frase do autor: primeiro, você precisa conhecer a vontade de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo nos ensina: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Só por meio da renovação da nossa mente é que seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto de Hebreus 10:36 deixa bem claro a diferença entre quando e se tivermos feito a vontade de Deus. A diferença entre essas duas palavras é enorme. Se reflete uma possibilidade. Quando expressa a expectativa que Deus tem a nosso respeito. Tenho tido o privilégio de ministrar conferências, palestras e seminários para centenas de pessoas anualmente. Muitos perguntam: como posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida? O que devo fazer para despertar a paixão pela minha profissão? Descobri um segredo que tem norteado e inspirado milhares de pessoas a conhecerem o propósito de Deus para a sua vida. Descubra algo que você gosta de fazer e até faria de graça, porém, porque o faz tão bem, pessoas lhe pagarão por isso. Frase do autor: quanto antes descobrirmos esse segredo, mais depressa nos tornaremos a pessoa mais realizada do planeta. O apóstolo Paulo nos ensina uma grande verdade: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. A chave que abre a porta para seu futuro está naquilo que você gosta de fazer, naquilo que tem talento, aptidão, habilidade, dom e paixão. Ninguém deveria se matricular numa faculdade e fazer determinado curso somente para agradar os pais ou se dedicar a um tipo de negócio apenas para ganhar dinheiro. A razão e o propósito de nossa vida estão diretamente ligados à paixão que nos motiva, e os resultados automáticos são a realização pessoal e a compensação financeira. Devemos desenvolver os dons que Deus nos concedeu, colocando-os em prática para descobrir quão prazeroso é estar dentro da sua vontade. Quando isso acontece, não sentimos o tempo passar, não nos cansamos e experimentamos uma felicidade e realização indescritíveis. Recomendo a leitura do livro Meu Trabalho, Meu Ministério, www.meutrabalhomeuministério.com, onde explico com mais detalhes e profundidade como podemos usar nosso trabalho para fazer a diferença no mundo. Como já foi mencionado anteriormente, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, ou seja, não há nenhuma outra pessoa no planeta Terra que tem a mesma combinação de dons e talentos que nós temos, e eles foram dados a nós com um grande propósito. Você é a pessoa certa, com os dons certos para fazer a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, da maneira certa, para cumprir o propósito certo planejado por Deus. Frase do autor: o plano de Deus para a nossa vida é semelhante a um grande quebra-cabeça, no qual está faltando uma peça importante no meio de tantas outras. A peça que está faltando tem um nome, que é o seu. Da mesma maneira, se não conseguirmos descobrir os dons que estão à nossa disposição, não conseguiremos conhecer todo o potencial de nosso chamado. Portanto, você é uma peça rara e insubstituível no enorme quebra-cabeça preparado por Deus, porque seu chamado e seus dons são irrevogáveis. Você é uma pessoa única, importante, muito amada e especial para Deus. Você é insubstituível e seu chamado irrevogável. Não devemos permitir que coisa alguma nos leve em direção ao pântano da omissão, tampouco deixar o quebra-cabeça incompleto. Porém, quando descobrimos e utilizamos os dons que Deus nos deu e atendemos ao seu chamado, o quebra-cabeça fica completo, o mundo se torna muito melhor e seremos pessoas felizes e realizadas.
Fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil. Podemos ter certeza de que surgirão opositores, adversários e também os famosos ladrões de sonhos. Quando essas coisas acontecerem, não desanime nem pense em parar ou abandonar seu sonho. Nessa hora, é preciso ter uma determinação inabalável. Que sua persistência seja maior que sua resistência. Frase do autor. Com a ajuda de Deus, nossa persistência interna será maior que a resistência externa. Com isso, nossos sonhos, nossa paixão e nosso chamado serão superiores às forças contrárias que desejam roubar, matar e destruir o que Deus planejou para nós. Anos atrás, descobrimos que havíamos nos tornado milionários, no vermelho. Ou seja, descobrimos que havia em um dos nossos empreendimentos uma dívida de milhões. Não foi fácil superar todos aqueles obstáculos financeiros e fizemos tudo o que foi possível para que o sonho de Deus não viesse a falir por negligência nossa e de outros. Passamos 5 longos anos negociando e acertando pendências financeiras até que, pela graça de Deus, superamos e vencemos. Pode ter certeza de que Deus tem uma vitória semelhante reservada para você. Tindo até que a foto externa seja igual à imagem do sonho no seu coração. Existem 2 dias muito importantes na nossa vida que precisamos celebrar. O primeiro é o dia em que nascemos e o segundo é o dia em que descobrimos por que nascemos. Sua vida é muito importante para Deus e para o mundo hoje. Portanto, lembre-se de que desistir não é opção. Capítulo 7. Você é muito valioso. Quando fazemos a vontade de Deus, qual será a consequência natural? Receberemos o que Ele prometeu, porque suas promessas são condicionais. Quando obedecemos e cumprimos a vontade de Deus, o resultado é sempre acompanhado das bênçãos e promessas de prosperidade sobre a nossa vida. Além de crer em Deus, precisamos crer também no que Ele diz a nosso respeito, pois somos objeto de seu grande amor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Para que possamos entender a profundidade dessa declaração divina, precisamos colocar nosso nome no lugar da palavra mundo. Ele nos amou tão intensamente que não existe nenhuma outra pessoa em todo o planeta que seja como nós e tenha as mesmas características. Todas as pessoas são únicas. Certo menino decidiu construir um barquinho com suas próprias mãos. Escolheu a melhor madeira, cortou e lixou cada parte separadamente e depois colocou cada peça no seu lugar. Depois de pintar e colocar o barco para secar, o pequeno construtor recortou um pedaço de pano branco, transformando-o numa vela. Ansioso para saber se sua invenção flutuaria, levou o barquinho até as margens de um riacho, não longe de sua casa, e ali soltou a pequena nau na água. Mas o que o garoto não esperava aconteceu. Uma lufada mais forte encheu a vela que impulsionou a pequena embarcação para longe de seu alcance. E lá se foi o barquinho, não somente movido pelo vento, mas também levado pela correnteza. O menino nada pôde fazer a não ser acompanhá-lo até perdê-lo de vista. Entristecido, voltou para casa depois de ter perdido a obra de sua criação. Semanas depois, ao caminhar pelo centro da cidade, o menino viu algo que lhe parecia familiar, na vitrine de uma loja de brinquedos. Seu coração ficou acelerado. Lá estava seu barquinho construído com grande sacrifício e que fora perdido. Entrou na loja e disse ao vendedor que queria ver aquele barquinho que estava exposto na vitrine. Ao segurá-lo, observou com atenção todos os detalhes e exclamou: "Moço, esse barquinho é meu." O vendedor respondeu: "Menino, nós compramos esse barquinho e ele poderá ser seu se você pagar o preço que está na vitrine." Depois de indagar o valor, o menino pediu para o vendedor guardá-lo, pois ele voltaria para comprá-lo. Foi para casa, abriu seu cofrinho, trabalhou arduamente ajudando os pais, fez bolacha e vendeu para os vizinhos e amigos. Finalmente, conseguiu juntar o valor que precisava para comprar o barquinho. No dia seguinte, foi correndo à loja, chamou o vendedor, colocou as notas e uma porção de moedas no balcão e disse: "Eu vim comprar meu barquinho." Após conferir cada centavo, o vendedor, emocionado, entregou aquele precioso objeto ao seu verdadeiro dono. O menino abraçou com muito carinho o barco, olhou para ele e, com lágrimas nos olhos, disse: "Barquinho querido, você é meu 2 vezes.
Primeiro, porque eu o criei, e segundo, porque eu o comprei. Nós também somos de Deus duas vezes. Primeiro, porque Ele nos criou, segundo, porque Ele nos comprou. Vocês foram comprados por alto preço. 1 Coríntios 6, 20. Deus pagou um preço para nos comprar. Um preço muito alto, enviando Jesus para morrer na cruz para nos salvar. Alguém pagou o preço do resgate por nossa vida. Qual foi o preço? Foram milhões, bilhões ou trilhões? Não. O que foi pago é de valor inestimável. Diante de Deus nós temos um valor incontável. Suponhamos que uma pessoa tirasse de sua carteira uma nota novinha para fazer uma estranha experiência. Vamos imaginar que seja uma nota de R$ 50, recém-impressa pela Casa da Moeda. Ele apanha aquela cédula e com muita força e raiva amassa várias vezes. O que ele tem nas mãos depois de amassá-la? Uma nota que, apesar de estar feia e judiada, continua tendo o mesmo valor. Como ele ainda não está satisfeito, joga no chão aquela pobre nota e pisa nela várias vezes. Depois ele a recolhe e agora, além de estar amassada, está suja e encardida. Quanto vale essa nota? Apesar de tudo, ela continua valendo R$ 50. O mesmo acontece conosco. Não importa o que os falsos amigos e verdadeiros inimigos digam a nosso respeito. Nós continuamos tendo muito valor. Podem nos diminuir dizendo que não somos nada, que nunca seremos alguém na vida, que temos pouca cultura, mas isso não nos abala. Mesmo que sejamos amassados, pisados e pressionados por problemas, continuamos tendo valor, independentemente das circunstâncias externas. Muito pelo contrário, o nosso valor imensurável foi determinado pelo Criador, impresso na casa do tesouro celestial. Além disso, quando conhecemos Jesus Cristo, fizemos com Ele uma grande troca. Entregamo-nos a Ele como estávamos, amassados, sujos e cheios de problemas. E Ele nos fez uma nota nova. Deus fez em nós algo maravilhoso porque nos transformou em novas criaturas. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. Assim como uma nota, quando é usada, tem o seu valor, saiba que Deus também quer nos usar porque somos muito valiosos para Ele. Uma nota não tem utilidade nenhuma quando fica guardada numa carteira ou escondida debaixo do colchão. Ela precisa ser usada para fazer diferença na sociedade. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, 21. Boa obra significa fazer bem o seu trabalho, com qualidade e com excelência. Quando fazemos isso, somos úteis para Deus e Ele se alegrará. Deus quer nos usar para sermos uma bênção na vida de nosso cônjuge, de nossos filhos, dos amigos ou dos colegas da escola. No livro Eu Sou o Terceiro, www.eusouoterceiro.com, vemos como Deus nos chama para sermos o terceiro na vida dessas pessoas, porque todos nós temos a missão de fazer a diferença no mundo em que vivemos. Você só pode valorizar as outras pessoas quando descobrir seu próprio valor. Imagine que você foi convidado a visitar o Hospital das Clínicas em São Paulo, um dos melhores hospitais da América Latina. Enquanto caminha pelos corredores, um paciente que havia perdido uma das mãos em um acidente de trabalho faz esta pergunta: quer vender sua mão por $1 milhão? No mesmo corredor, um empresário que teve uma de suas pernas amputadas faz outra pergunta: você quer vender sua perna por $2 milhões? Mais adiante, você é apresentado a uma senhora muito rica que perdeu a visão, e ela faz uma oferta tentadora. Como gostaria de ver novamente. Estou disposta a dar toda a minha fortuna estimada em $10 milhões em troca de um de seus olhos. Você aceita? Será que preciso continuar mencionando rins, pulmões, fígado, coração e outras partes do corpo? De acordo com especialistas, um corpo humano vale em torno de $45 milhões. Isso sem contar o valor agregado familiar, social, profissional e intelectual de cada ser humano. Não existe dinheiro no mundo que seja capaz de substituir alguém tão valioso e precioso como você. Não importa o que está acontecendo hoje, não desista de seus sonhos e do que é importante para você. Não desista da vida, pois desistir não é opção.
Capítulo 8. Viva pela fé. Viver pela fé, para muitas pessoas, parece ser um conceito ultrapassado, exclusivo dos religiosos, enclausurados nos monastérios no passado ou dos missionários que abriram mão do conforto de suas casas para viver uma vida consagrada a Deus no presente. A previsão do tempo estava correta. As chuvas torrenciais daquele verão estariam inundando a região do vale onde havia uma grande fazenda. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi até a sede da fazenda e o soldado avisou o fazendeiro: "Venha conosco, pois esta região vai ser inundada." O fazendeiro respondeu: "Podem ir embora, pois o Senhor proverá." Choveu tanto que a água começou a invadir a casa do fazendeiro. Novamente, os bombeiros foram até a fazenda de barco e gritaram: "Venha conosco, pois esta região está ficando inundada." E da janela do segundo andar o fazendeiro respondeu: "Não preciso de ajuda, pois o Senhor proverá." Passados mais 2 dias de chuvas intensas, os bombeiros decidiram ir lá mais uma vez para salvar a vida daquele teimoso agricultor, mas desta vez com um helicóptero. Ao sobrevoarem a casa, jogaram uma escada de cordas e exclamaram através do megafone: "Suba a escada! Venha conosco, pois esta região está ficando toda inundada." E do topo do telhado, agarrado à chaminé, o fazendeiro acena negativamente com os braços e brada: "Podem ir embora, não preciso de ajuda, pois o Senhor proverá." As chuvas continuaram, a casa da fazenda ficou totalmente submersa, o fazendeiro morreu e foi para o paraíso. Quando chegou lá, foi apresentado a Deus. Inconformado com a situação, de cara amarrada, reclamou com o Criador dizendo: "Eu não acredito que estou aqui. Acreditei até o último minuto que o Senhor iria me salvar e declarei com toda a fé: o Senhor proverá, e não fui atendido." Deus deu um grande sorriso e mansamente disse: "Meu filho, fiz tudo para salvá-lo. Providenciei 3 maneiras para resgatar você. Primeiro, enviei uma viatura do Corpo de Bombeiros. Depois, mandei um barquinho. E por último, uma escada num helicóptero." Quando lemos em Hebreus 10:38, "Mas o meu justo", Deus está se referindo a todas as pessoas que foram justificadas pelo sacrifício de seu Filho Jesus na cruz do Calvário. O que importa realmente não é o que fizemos ou deixamos de fazer, mas o que Jesus fez por nós. Quando reconhecemos essa verdade e entregamos a direção de nossa vida a Deus, passamos a ser propriedade dele. Por isso ele diz: "O meu justo." Quando isso acontece, de que maneira a pessoa precisa viver? A resposta é simples e direta: pela fé. A única maneira de vivermos essa nova vida é pela fé. O cientista e filósofo francês Blaise Pascal declarou: "Existe um vácuo com a forma de Deus no coração de cada pessoa que não pode ser preenchido por nada criado a não ser pelo próprio Deus, o Criador, que se manifestou através de Jesus." Portanto, esse vazio não é preenchido por religião, boas obras, dinheiro, bebidas, drogas ou sexo, mas somente por meio de nosso relacionamento com Deus através de seu Filho Jesus Cristo. O que é fé? Essa é a definição mais simples e direta da palavra de Deus. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Vemos mais uma vez a importância da esperança daquilo que irá acontecer no futuro e a certeza de que a foto do amanhã se tornará realidade um dia. Você está vivendo pela fé? Não adianta viver hoje com a fé que você tinha 10 anos atrás, porque ela deve ser vivida e testada durante todos os dias de sua vida. É isso que Deus espera de nós, porque a palavra deixa bem claro: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. A nossa fé demonstra a dependência que temos de Deus e a confiança que possuímos nas provisões que fez para nós. Muitos chamam esse processo de espiritualidade, que nada mais é do que envolver Deus em todas as áreas de nossa vida, mantendo um equilíbrio saudável. Santo Agostinho afirmou: "Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você." O autor da carta aos Hebreus, muito tempo antes de Agostinho, já havia reforçado essa verdade, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Hebreus 4:2.
Nada aconteceu na vida daquelas pessoas que ouviram a mensagem porque não foi acompanhada de fé. Para muitas pessoas, a palavra transmitida entra por um ouvido e sai pelo outro e nada acontece. Mas para outras, que recebem a palavra com fé, ela faz uma grande diferença em sua vida. É nesse momento que Deus faz algo sobrenatural. Milagres acontecem, decisões são tomadas, vidas são transformadas e destinos são mudados. Por isso, toda vez que lemos a Bíblia, oramos ou participamos de um culto, devemos ter fé no coração e a expectativa de que Deus vai falar conosco e vai mudar a nossa história. Os princípios de Deus não precisam fazer sentido para você. Eles precisam ser obedecidos. Frase do autor: se os princípios deste livro forem acompanhados de fé, eles têm o potencial de mudar para sempre o destino de nossa vida. O autor da carta aos Hebreus acrescenta: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Hebreus 10:39. A consequência de retroceder e andar para trás é a destruição de seus sonhos que irão afetar seu futuro, seu casamento, sua família, seus negócios, seus projetos e também seu ministério. Todos nós sabemos que é inevitável que surjam lutas e problemas em nossa vida, e eles podem fazer com que tenhamos que diminuir o ritmo para enfrentar a nova situação. Porém, o que não pode acontecer é darmos meia volta e abrir mão de tudo o que já conquistamos. Nossos sonhos são muito valiosos para desistirmos deles e retrocedermos. Devemos repetir para nós mesmos muitas vezes durante o dia: não vou retroceder e não vou desistir. Muito pelo contrário, vou vencer e ser abençoado. Vince Lombardi, o maior treinador de futebol americano, declarou o seguinte: os desistentes nunca vencem e os vencedores nunca desistem. Em que grupo você está? Deus declara a nosso respeito: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Ele não diz que somos apenas vencedores, diz que somos mais do que vencedores. Aquele que é mais do que vencedor não irá desistir nem retroceder, tampouco voltar atrás, portanto não será destruído, porque nós somos dos que creem e são salvos. Hebreus 10:39. Dê somente passos de fé. Avance, lute, resista, persevere e siga em frente, inspirado e motivado, correndo sempre na direção de seus sonhos. Olhe para trás com perdão. Olhe para os lados com compaixão. Olhe para a frente com inspiração e olhe para cima com gratidão. Frase do autor: o rei Davi afirmou: contigo posso avançar contra uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. 2 Samuel 22:30. Quando Jesus estava ensinando a respeito de fé, seus discípulos fizeram um pedido muito interessante: aumenta a nossa fé. Lucas 17:5. Esse pedido dos discípulos nos ensina que a fé sofre um processo dinâmico, pois pode aumentar ou diminuir. Há momentos em nossa vida que, devido às diversas circunstâncias que atravessamos, nossa fé é tímida e se encolhe. Contudo, em outros momentos, ela é fortalecida e aumenta em todos os sentidos. Como isso acontece? Quando lemos bons livros e, o melhor de todos, a Bíblia. Quando oramos com fé e ouvimos mensagens que nos desafiam e inspiram. Quando nos envolvemos na obra de Deus, agindo como terceiros, servindo as pessoas ao nosso redor, doando nosso tempo, talentos e dinheiro. Se nossa fé aumentar somente um pouquinho e ficar do tamanho de um grão de mostarda, os obstáculos serão superados, montanhas serão removidas, vitórias serão alcançadas e sonhos serão realizados. Desistir não é a opção. Capítulo 9. Alguém que não desistiu. Marcus Luttrell foi um fuzileiro naval americano que concluiu o treinamento de elite dessa corporação, tornando-se um Navy SEAL. Ele foi enviado para uma base americana na região do Afeganistão e lá participou de várias missões de reconhecimento à procura do terrorista Osama Bin Laden e demais membros do Talibã. Numa dessas missões, Luttrell e outros 3 fuzileiros caíram numa emboscada e foram cercados por aproximadamente 200 talibãs fortemente armados. Foi uma batalha sangrenta e desigual. No meio do combate, a situação piorou porque um helicóptero que trazia um reforço de 16 soldados foi abatido por um míssil e todos morreram.
Aquela batalha desigual terminou quando os fuzileiros ficaram sem munição e o resultado foi que 125 talibãs e os 3 colegas de Marcus Luttrell morreram. Acobertado pela escuridão da noite, mesmo gravemente ferido em todo o corpo, ele conseguiu se esconder entre as rochas e foi salvo milagrosamente. Ali, sangrando e sofrendo dores intensas, Luttrell lembrou-se de que anos antes, durante o treinamento da Hell Week, havia tomado a decisão de que não tocaria o sino da desistência e nunca iria se entregar na batalha. Esse pensamento encheu seu coração de esperança enquanto estava ali, sozinho, no meio das montanhas, longe de casa e cercado de inimigos por todos os lados. No dia seguinte, com a graça de Deus, um morador da região contrário à facção do Talibã encontrou-o mais morto do que vivo e, arriscando a própria vida, o levou até sua casa e cuidou dele. Passados alguns dias, uma tropa americana resgatou Luttrell, cuidou dele e só por isso sobreviveu. Anos depois, ele escreveu sua história em um livro intitulado The Lone Survivor, O Sobrevivente Solitário, que posteriormente se tornou um filme e foi exibido nos cinemas em todo o mundo. Se não fosse pela graça de Deus e pela decisão de não desistir, Marcus Luttrell não estaria vivo hoje. Nenhuma mudança acontece de graça. É preciso ter força e muita raça. Frase do autor. Porém, existe alguém muito mais importante que também não desistiu. Seu nome é Jesus Cristo. Ele não desistiu e não tocou o sino lá no seu treinamento no deserto quando foi tentado por Satanás. Jesus não desistiu e não tocou o sino no jardim do Getsêmani, momentos antes de ser preso. Ele também não tocou o sino da desistência quando estava pendurado na cruz do Calvário. Jesus não desistiu porque em todos os desafios que enfrentou, estava pensando em você e em mim. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. E se ele venceu, nós também venceremos. Jesus é o nosso maior exemplo, modelo e motivação. Que inspiração ele é para nós de alguém que não desistiu e foi até o fim. Desistir não foi opção de Jesus no passado e desistir não é opção para você, nem agora, nem no futuro. Conclusão. Não toque o sino da desistência. Quando iniciou a leitura deste livro, você tinha a opção de escolher desistir ou não. Em outras palavras, tinha a oportunidade de tocar o sino e abrir mão de muitas coisas importantes em sua vida. Porém, tenho certeza de que algo extraordinário aconteceu em seu coração. Portanto, não toque o sino para os seus sonhos. Não toque o sino para o seu trabalho. Não toque o sino para os seus negócios. Não toque o sino para suas finanças. Não toque o sino para o seu ministério. Não toque o sino para a sua saúde. Não toque o sino para o sonho de se casar virgem. Não toque o sino para o seu casamento. Não toque o sino para o seu cônjuge. Não toque o sino para a sua fidelidade. Não toque o sino para a sua família. Não toque o sino para os seus filhos. Não toque o sino para os seus pais. Não toque o sino para os seus irmãos. Não toque o sino para os seus familiares. Não toque o sino para os seus amigos. Não toque o sino para a sua igreja. Não toque o sino para o seu pastor. Não toque o sino para os seus líderes. Não toque o sino para a sua cidade. Não toque o sino para o seu estado. Não toque o sino para o seu país. Não toque o sino para a sua vida. Não toque o sino para o seu futuro. E, sobretudo, não toque o sino para o seu Deus. Risque a palavra desistir do seu dicionário. Tire esse vocábulo de seu diálogo, apague essa possibilidade de sua mente e remova essa opção de seu coração. Tome essa decisão hoje para não desistir amanhã. Lembre-se agora e sempre: desistir não é opção. Visite o site www.desistirnão.com. Compartilhe sua história conosco e assim estará encorajando muitas pessoas. Descreva uma situação em que você esteve prestes a desistir, porém decidiu seguir em frente. Também leia o relato de pessoas que, como você, decidiram não desistir.